Muito boa noite. O shiur hoje promete, óbvio que sempre com a ajuda de Hashem, porque senão nada funciona na vida, mas o shiur hoje promete ser algo produtivo, demais, inovador. Uma pergunta que eu sempre tive, e é um tópico que a gente sempre tenta fazer ele pertinente para o nosso dia a dia, hoje aqui. Por quê? Porque a Torá, no século XV, falou com os Yehudim do século XV. A Torá do século XXI fala com os Yehudim do século XXI. A grandeza da Torá é que é algo que é ilimitado. Cada vez que a gente estuda, a gente aprende mais, a gente vê como ela está relacionada com a gente. Por isso que a Torá é algo divino, diferente de muitas outras matérias que não são da mesma forma. É o seguinte, um tópico, como sempre, no shiur, uma ideia do começo ao fim, algo para entrar no sangue de cada um de nós e fazer parte do nosso DNA. Vamos lá, é o seguinte. Quando a gente olha, pessoal, para a história de vida de algum dos homens que aparecem no Tanakh, o propósito dessas histórias é que o sucesso deixa pegadas. Óbvio que o contrário também é verdadeiro, o fracasso também deixa pegadas, mas hoje a gente vai se ater em especial a sucesso de alguns personagens e tentar aprender dessas pegadas que o sucesso deixa, como que a gente pode absorver isso para a gente. Que esse, óbvio, é o propósito da Torá contar isso para a gente. Óbvio que a gente nunca vai entender a fundo, e é bom sempre dar essa introdução, quem foi Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por mais que a gente estude, por mais que a gente fosse uma pessoa muito, muito versada e sábia, ainda assim, os nossos avós, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, and so on, são pessoas que a gente não consegue nem entender 10% deles. Mas esses 10%, o pouco que a gente consegue entender, isso está nas nossas mãos. Isso sim a gente pode cada vez mais aprimorar e conhecer uma nova camada e uma lição magnífica. É o seguinte, a Torá Kedoshá, no Sefer Bereshit, desenvolve e escreve centenas de psukim, centenas de versos sobre os nossos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por que isso? Porque Chachamim contam para a gente já, muitos dos Mefarshim trazem isso, mas avot siman nabanim, o que os nossos avot fizeram, isso é um siman, é uma projeção do que vai acontecer de novo com nós aqui hoje. Como assim? Vamos aprender junto. É o seguinte, nós temos os mesmos genes de Avraham, Yitzhak e Yaakov. O fato é que eles são os nossos avot. Se a gente for perguntar, alguém me perguntou uma vez por que Moshe Rabbeinu não é um dos nossos avot, e a resposta é, que em Korim leavot ela shloshá. Só tem 3 avot, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Óbvio que Moshe Rabbeinu era um gigante, mas todos os Yehudim vêm exclusivamente de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Já de Moshe Rabbeinu não são todos que vêm, porque Moshe Rabbeinu fazia parte da Shevet Levi, por exemplo. Então, quem não é Levi, ou Cohen, já não vem de Moshe Rabbeinu. Mas todo mundo vem de Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ou seja, os genes que esses homens trabalharam nas midot deles e inseriram na pessoa deles, isso ficou para sempre e para nós aqui hoje. E o mundo é um ciclo. Essa locomotiva mãe chamada Avraham, Yitzhak e Yaakov, que são os nossos avós, Sarah, Rivka, Rachel e Leah, e nossas imaot, elas passam essa mesma energia para os vagões, nos casos, nós aqui. Avraham Avinu, por exemplo, ele é conhecido como Nadiv. O que quer dizer Nadiv? A Gemara conta para a gente, no Tratado de Sukkah, que ele deu Nedavá, Nedavá ele entregou sua vida para conhecer Hashem. Yitzhak tinha outra midah, tinha outra característica, em especial. Ele é chamado Pachat Yitzhak. Yitzhak era Irá, temor. Yitzhak foi uma pessoa que era um korban. Ele nunca saiu da terra de Israel. Depois da Kedat Yitzhak, porque ele é chamado um korban, igual um sacrifício, não pode sair do Bet HaMikdash, Yitzhak não podia sair da terra de Israel, diferente de Avraham. Yaakov foi o pai das 12 tribos. Cada um era magnífico, cada um com a sua especialidade, vamos chamar assim. Agora olha que interessante, Avraham Avinu teve muitos filhos. Curiosidade, Avraham Avinu teve muitas esposas também,
A gente acha que ele só teve Sará e Hagar. Na verdade, Hagar não era nenhuma esposa antes, depois virou uma esposa de verdade. Mas Avram Avinu teve muitos e muitas esposas e muitos filhos. No fim de Parashat Chayei Sará. Yitzhak foi um dos filhos de Avram Avinu, foi um dos avós. Logo em seguida a gente tem Yaakov. Yaakov teve 4 esposas, Yaakov filho de Yitzhak mais uma vez, 4 esposas e gerou as 12 tribos. Se a gente for olhar para Yitzhak, meus queridos, tem algo muito, muito curioso, que talvez pareça ser que a gente sabe, mas acho que nunca prestou atenção dessa forma. Acompanhem comigo. Algo muito curioso. Avram Avinu teve uma esposa que é uma das Imaot, Sará. Que filho ele teve? Yitzhak. Yitzhak, vamos pular ele, vamos para Yaakov. Yaakov teve 4 esposas, e essas 4 esposas, sendo que 2 eram Imaot, das 2 Imaot, ou das 4 esposas, no caso de Yaakov, teve 12 tribos e os 12 foram tzadikim. O único que teve um filho não tzadik, vamos chamar assim, foi Yitzhak. Yitzhak teve Yaakov e Esav. Agora presta atenção, vocês vão me perguntar, mas Avram Avinu também teve Ishmael. Fiquei pensando, tem uma diferença muito grande. E quando Avram Avinu teve Ishmael, ele não foi casado com Sará. Com as Imaot, o único filho que saiu não tzadik foi de Yitzhak e Rivka e saiu Esav. Avram Avinu com Sará teve Yitzhak, era tzadik. Yitzhak com Rivka teve Yaakov, curto-circuito, Esav. E o terceiro dos avós, que foi Yaakov com Rachel e Leá, ele teve as tribos e as outras 2 concubinas também, mais algumas tribos, mas de todos esses filhos foram todos tzadikim. O único que casado com uma das Imaot, mais uma vez, teve um filho não tzadik, foi Yitzhak, que por sua vez teve Yaakov e o não tzadik era Esav. Quando que tudo isso começou? Olha que interessante. Em Parashat Toledot, se a gente for olhar, e tem uma mensagem muito forte aqui. Rivka ficou grávida, depois de anos de tefilá, porque ela não tinha capacidade física de ficar grávida, e de repente, depois que ela faz muita tefilá, e seu marido, Yitzhak, ele ficava fazendo tefilá, esposa e marido, diz a Torá, vai trotzetzu abanim bekirba, Parashat Toledot. As crianças começaram a ratz, diz Rashi, trotzetzu, correr, mexer. E ele ficou assustado, falou, uau, eu demorei tanto para ficar grávida e minha gravidez não é normal. Porque tem um chacoalha na minha barriga. Vatomer, imken lama ze anochi. Ele falou, se é assim, por que eu quero pedir para ficar grávida? Vatelech midrosh et Hashem. E ela foi ver qual a resposta para isso. Rashi conta pra gente que eles já estavam brigando antes de nascer, Yaakov e Esav, os 2 filhos que ela ia ter no futuro, sobre quem vai dominar este mundo, quem vai ganhar o Lamazé e quem vai ganhar o Lamabá. Assim diz Rashi pra gente. Então esse agito na barriga dela, uma das explicações é para ver quem ia ganhar o domínio do Lamazé, desse mundo e do Lamabá, mas Rashi traz outra explicação também muito interessante, que Yitzhak chacoalhava na barriga da mãe, Yaakov chacoalhava na barriga da mãe Rivka, quando passava na frente de um lugar de Torá, e quando ela passava na casa de idolatria na frente, a barriga dela também chacoalhava, no caso era Esav. Só que ela não sabia que eram 2 filhos. Então ela fez tefilá, ela viu quando ela passava na sinagoga, na yeshiva, que tinha uma yeshiva de Shem Ve'ever naquela época, chacoalhava a barriga dela. Quando passava na frente da casa de idolatria, a mesma coisa acontecia. Então o Rivka falou, para que eu rezei? O que ela quis dizer com isso? Como assim, para que ela rezou? Para ter filhos? Pessoal, olha que interessante. Rivka ficou com uma dúvida, falou, olha, meu filho vai ser tzadik ou rachá? O mesmo quer dançar na porta da sinagoga e na porta da casa de idolatria? Que a gente vê quando é importante a pessoa ter um foco na vida dele, entre parênteses, e não balançar tanto, tentar oscilar o mínimo possível com foco. Porque ele ficar depois de fazer tefilá por anos, falou, se é para ter um filho que ele vai ser matzometza, então nem queria ter
ficado grávida. Pessoal, uma mulher que não conseguia ficar grávida e falar isso, tem que ser que é muito grave ter alguém não estável. Fecha o parênteses. Onde Rivka foi? Rivka foi para obter a resposta dessa pergunta, o que está acontecendo comigo? Está escrito no Pasuk, Vatelech lidrosh et Hashem. Onde ela foi? Ela não foi procurar cartomante, búzios, tarô, nem ler xícara de café, nem ler pé, nem ler mão. Ela foi para o Dizurashi, para o Beta Midrash, para a casa de estudo, para Talmidei Chachamim, que havia naquela época, Shem e Ever. E o que ela foi fazer? Olhar. O que está acontecendo? E falaram para ela, não é um filho só que você tem, são dois, e cada um vai sair de um jeito. Ela ficou mais tranquila, falou, agora sim, tem um assim, um assado, ok, não é o mesmo, que ele é inconsistente, não é isso. Quando Yaakov nasceu, ou seja, ele passava na frente da casa da sinagoga, ele já ficava feliz, já queria sair para estudar, e Esav, por sua vez, passava na frente da casa do idolatria, ele queria sair. Pessoal, aqui tem uma pergunta estronda, acompanhem comigo. Yaakov já nasceu de bermudinha, como se fosse, né? Camisa social, gravata borboleta, suspensório, aquela criancinha bonitinha que vai no bar mitzvah, arrumadinha, que pega uma bala, come, pergunta para o Abba para ir, mas se pode comer, que na hora de dormir ele vem dar um beijinho na mezuzá, no pai, na mãe. Yaakov já nasceu Abu Sakana, fofo, querido, tzadik da morá. Já nasceu assim, desde o nascimento ele já queria sair, antes de nascer, para ir para a sinagoga. Assim que a gente contou o passuco, vai trotzetsu abanim bekribá, ele chacoalhava a barriga dela e falaram para ela que foi o que aconteceu de verdade, que você vai ter dois filhos, um vai querer ser tzadik e o outro não. Saiu um segundo filho que era Esav, e só para a gente ilustrar que se divertir um pouquinho, o que aconteceu? Esav era aquele filho que fazia birra, chegava no supermercado com a mãe falava que não podia comprar uma coisa, ele começava a gritar, e a mãe ficava com vergonha, todo mundo olhando em volta. Esav era aquele filho que do 3 da manhã acordava e falava, Ima, eu preciso ir no banheiro, e a mãe dele ajudava ele no banheiro, depois ele não precisava mais, e ele só dormia quando é hora da mãe já acordar de manhã. Esav era o filho difícil, e Yaakov era aquele filho tranquilo que todo mundo gostaria de ter. A pergunta de $1 milhão que tem aqui, que eu sempre tive, é a seguinte, e todo mundo tem que ter essa pergunta, é a pergunta óbvia. Como assim? Yaakov já nasceu o tzadik, e Esav já nasceu o Rasha. E pessoal, quem tem filhos em casa, às vezes até gêmeos, a gente vê que são tendências completamente diferentes uma da outra, e tem filhos que são tzadikim já de nascença, e filhos que são diferentes de nascença. Mas vamos voltar a pergunta para Yaakov e Esav aqui. Peraí, Esav já nasceu Rasha? O Maharal de Praga faz essa pergunta. E o Maharal de Praga faz uma pergunta power. Diz ele, não pode ser que Esav já nasceu Rasha, me desculpa. Por quê? Diz o Maharal de Praga, leio para vocês, no comentário dele sobre o Rashi. Ve'alo, en yetzer hara ba'adam, ela me'et shenolad. O primeiro momento, assim explica a Gemara para a gente, e traz o Maharal, que uma criança pode ter yetzer hara é depois que ele nasce. Na barriga da mãe é impossível que haja yetzer hara. A Gemara explica por quê. Não vem ao caso agora. Mas olha que interessante. Então, se não existe yetzer hara, instinto mau, negativo, na barriga da mãe, como que é possível que o bebê, que ainda não nasceu, no caso Esav, passava na frente da casa de idolatria, que idolatria é proibido para qualquer pessoa fazer, Yehudi ou não Yehudi, ele já chacoalhava e já começava a sambar, preciso sair. Habibi, como assim preciso sair? Não existe yetzer hara. Da onde vem essa tendência negativa antes de nascer? Isso é impossível. O Maharal responde que isso não era yetzer hara, mas era a natureza de cada um deles. O que quer dizer isso? Diz o Maharal, olha que interessante, que cada pessoa tem uma natureza, e essa natureza ela se atrai para algo parecido com isso, diz o Maharal. Ou seja, que Yaakov tinha uma natureza boa, ele se atraía para coisas boas, no caso, na frente do Beit HaMidrash ele já queria sair da barriga da mãe dele, para conhecer melhor Hashem. E Esav tinha uma natureza de impureza, e por isso ele queria sair para a casa de Avodah Zarah. Então, Davak koach kocho betumah, ele já tinha um koach, uma vontade, um instinto de tumá, de impureza. Então ele queria ir para o lugar de impureza, e o contrário, Yaakov.
Pessoal, ainda assim, como respondeu a pergunta? Como assim ele tinha força de impureza? E daí? Existe isso antes de nascer? A pessoa já ser impura? Existe a pessoa já ser pura? No caso de Yaakov, antes de nascer? Como respondeu a pergunta? Existe aqui, embaixo do tapete, queridos, uma lição gigante para os nossos filhos e para nós. É o seguinte. Por que essa pergunta está incomodando a gente? Quando estava preparando o shiur, fiquei pensando comigo mesmo. Por que essa pergunta tanto me incomoda? Tá bom, e se ele já era rachado na barriga dele? Tá certo que a Gemara fala que não existe Yetzirah antes da pessoa nascer, mas o que mais está me incomodando? O que mais está nos incomodando? O que deve estar incomodando cada um de nós, que faz essa pergunta saltar do livro, é o seguinte: como que Esav pode ser denominado Esav Arashá, o perverso, para a eternidade, 4 cantos da terra, todos os séculos que Urav subiu no Knis da Drashá, sexta-feira à noite, quando falava de Yitzhak, durante inúmeras parashiot, mencionava o filho dele Esav, e falava Esav Harashá, o malvado. Como é que é possível que ele é chamado Esav, o malvado, se ele já nasceu com essa tendência? E como que é possível que Yitzhak teve um filho chamado Yaakov, ele é chamado Yaakov Atzadik, ele já nasceu Tzadik? Isso que tem que incomodar a gente de verdade. Com a graça da vida, já nasceu Tzadik? Short sua, já nasceu Rashá? Tá bom, então pelo menos me chama de Esav Arashá, me chama só de Esav. Por que não pode me chamar de Esav Arashá, o malvado, se na barriga da minha mãe, sem eu ter livre-arbítrio de escolha, eu já queria sair para fazer idolatria, que é algo proibido? A resposta, pessoal, é algo fundamental. Algo nada mais, nada menos do que power. Prestem atenção comigo. Não podia faltar a palavra power. É o seguinte, tem um Midrash. Midrash, na verdade, é o que acontece por trás dos bastidores da Torá Kedoshá, que, óbvio, quem escutou isso foi Moshe Rabbeinu no Har Sinai de Hashem. Então, Midrash Rabbah, em Bereshit, no capítulo 63, item 8, traz para a gente um Midrash bárbaro. Fala o seguinte: quando Shmuel, vamos um pouquinho para frente na história, a gente já volta para Yaakov e Esav. Quando Shmuel, que era um profeta, foi colocar David Amelech para ser o rei, o profeta veio selecionar David Amelech, David, para virar o rei, David Amelech, está escrito, Vaishlach Vayavieu Veu Admoni. Trouxeram David Amelech para Shmuel, o profeta, olhar ele, ver se condizia com ele ser o novo rei do Bnei Israel, porque ser um rei são decisões financeiras, políticas, mas com a cabeça da Torá. Será que ele é a pessoa certa? De repente olharam para ele e falaram, oh, ele é Admoni, ele é vermelho. E aí ficaram na dúvida e depois escolheram David Amelech, como todo mundo já sabe o final da história. Diz o Midrash, Admoni, vermelho? Por que a Torá conta isso sobre David Amelech? E pergunta o Midrash, tem mais um único Admoni no navio inteiro? No caso, tá fácil, Esav. Anos e anos e décadas, centenas de anos antes, Esav. Está escrito que Esav veio muito antes de David Amelech. Então, quando Shmuel foi ver se David Amelech era a pessoa certa para ser o rei do povo Yehudi, ele falou, peraí, talvez não. Por quê? Zé shofer damim que Esav? Será que David Amelech ele é Admoni? Ele é rouge, vermelho, sangue. Ele vai jorrar sangue, matar pessoas igual Esav assassinava pessoas, assassinava animais por hobby? Disse Hashem, né? Horeg, David Amelech também vai matar, igual Esav. Opa, ele não pode ser rei. Só que diz o Midrash, contando qual visão profética Shmuel teve, Aval Midat Sanedrin Horeg, vai matar, só que com o consenso da corte judaica, casos de pessoas que precisam morrer de acordo com a lei judaica. Não qualquer um. Ou seja, o que o Midrash vem ensinar para a gente, pessoal? Que o sucesso deixa pegadas. O quê? Acompanhem comigo. Sim, David Amelech nasceu também Admoni. Então ele vai ser assassino igual Esav, nem vou escolher ele de Shmuel. Hashem falou para ele, não, Habibi. Ele também vai matar, porque essa é a tendência dele, mas ele vai matar pessoas como um agente do Bedin, só pessoas
que passaram por todas as halachot e requisitos de quem pode ser morto no futuro. Nasceu com a tendência de admonir também, Ruj, David Amelech, mas foi completamente diferente de Esav. O starting point dos dois, únicos dois no Tanakh, foi la même chose, o mesmo, the same. Esav e, posteriormente, anos e anos e anos depois, David Amelech. O final de cada um deles foi drasticamente diferente. Um maravilhoso e outro terrível. No caso, David Amelech maravilhoso e Esav terrível. David Amelech virou o autor do Teilim, apesar que a gente sabe que não todo o Teilim foi feito por David Amelech, mas grande parte do Teilim foi escrito por David Amelech. David Amelech transformava as dificuldades dele, as adversidades dele em canções para Hashem, que até hoje salvam Yehudim em situações diversas. Cada pereg de Teilim, cada palavra de Teilim tem um poder estrondo. Autor, David Amelech. A musiquinha já diz, David Melech Israel, terminem comigo, Chai Vekayam. Está vivo para sempre, cadê ele? O legado dele está Chai Vekayam, essa é a explicação. Ou seja, David Amelech virou uma das peças importantes de algo chamado Bnei Israel, para o resto da eternidade. O outro, Admoni, o outro Rush, que no caso era Esav, desapareceu do mapa para sempre. David Melech Israel Chai Vekayam, Esav Met Vekayam. Esav desapareceu para sempre. Esav é o exemplo do homem mau. Nas escolas, Esav é aquele homem ruim, que a gente aprende a não ser igual a ele. O input inicial dos dois era exatamente o mesmo. O outcome foi 100%, simetricamente oposto. Agora, e qual que é o legado para a gente, pessoal? Olha que interessante. Hoje está na moda, especialmente hoje. Já esteve antes, mas hoje é mais saliente. Hein? Olha, um jovem, menos jovem, homem, mulher, tanto faz. Eu sou assim porque meus pais eram assim em casa. Eu sou assim porque meu Rav na escola, etc. Porque meu moré, porque minha morá, porque meu professor, porque minha professora, porque na escola sempre falavam de mim assim, me rotularam assim. Óbvio que está errado fazer isso. Mas eu sou assim, produto de tal coisa. Eu sou um funcionário assim porque meu patrão, ele sempre pensa mal de mim, então eu ando cabisbaixo. Eu sou um marido assim, eu sou uma esposa assim, eu sou um funcionário assim, sou um patrão assim, porque meu patrão fala de mim, minha esposa fala de mim, meu marido fala de mim, meu funcionário fala de mim. De verdade, o que nós somos hoje, de verdade sim, é outcome do que a gente recebeu dos nossos pais, patrão, funcionário, marido, esposa, rabino, moré, morá, professor, professora, you name it. Professor de Maitai, o que for. Agora, o que nós seremos, pessoal, em que power, hoje à noite ou amanhã de manhã, that's our choice, é nossa escolha. Até aqui, Adkan, a gente recebeu deles. O que vai ser de hoje em diante é única e exclusivamente nossa escolha. Pessoal, olhem que forte. Yitzhak e Rivka, os únicos dois avot e um av e uma em, tiveram um filho não tzadik. Único, como a gente mencionou no começo do shiur. No caso, Esav. O ponto inicial de Esav era igual ao David Amelech. Esav nasceu com uma vontade de fazer idolatria. Sim, nasceu. Não tem o que falar, está escrito na Torá. Ah, mas não quer dizer a gemátria, pessoal. Não distorçam a Torá. Está escrito assim, é porque é assim. Agora, por que isso? Sem entre parênteses que o Zohar explica que já que Rivka, a mãe dele, veio de Lavan, então sobrou um pouco de sujeira, essa sujeira passou para Esav, ele nasceu com vontade de fazer a idolatria. É verdade. O Zohar fala isso, correto. Porém, a lição de hoje é a seguinte, que Esav não saiu um Yeletov. Ele não saiu tzadik de nascença, bonitinho, Abu Sakana, fofinho, que sentava do lado do Abba na sinagoga e ficava brincando com Sidur, ou pintando, ou olhando para um livrinho, quietinho. Ele já saía correndo, subia em si, o pai tinha que correr atrás dele, ele não sentava. Esav é diferente de Yaakov. Agora, prestem atenção. E aqui vem a bomba. O fato que Esav não nasceu igual a Yaakov, isso não, repito, não previa
que na Midá a gente não podia falar Baruch Ata Hashem Elokeinu ve'Elokei Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov ve'Elohei Esav. Esav deveria ser um dos avós. Mas ele que nasceu querendo fazer avodazara, idolatria. Verdade. Verdade. E daí? E daí? Tem algo que eu vou contar para vocês, uma palavra. Escolhas. Isso depende da gente. O que eu nasci depende do meu pai, da minha mãe, do meu professor, da minha professora, e foram me criando. O que eu serei com isso é minha, é nossa escolha. Esav nasceu com vontade de matar e podia ter sido David Amelech. E na Amidá, a gente estaria falando até hoje, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov ve Elohei Esav. Perdeu a oportunidade para sempre. Mas Hazito, não existe Hazito. Hazito, coitado, porque ele não fez a escolha certa, não porque nasceu assim. Isso responde para a gente uma pergunta de $1 milhão que eu sempre tive. 2 milhões. Por que Yitzhak tanto gostava de Esav? Ele falou para Yaakov, vai embora de casa, foge, fica longe desse homem. Pega o poder do primogênito de Esav e vai embora, vai virar gente. Já Esav era amado por seu pai Yitzhak. E a pergunta que existe é, Yitzhak não se tocou que Esav era um pilantra? A resposta é que certeza que ele percebeu. Certeza, Yitzhak era um dos avós, ele não sabia que era o filho dele, é certeza que sabia. Então, por que ele não fez nada? Porque Yitzhak sabia melhor do que qualquer pessoa, pessoal, o poder da escolha da pessoa. Nascer assim, ter pais assim, ter rabino assim, ter morar assim, ter patrão assim, ter esposa assim, ter marido assim, não faz que eu precise ser assim. O produto, a matéria-prima que eu tenho, vem deles. O que eu vou fazer com essa matéria-prima é única e exclusivamente nossa escolha. Yitzhak sabia disso, e falou, e daí que ele tem vontade de brincar na sinagoga e não ficar sentado? E daí que ele não tem vontade de ficar, ele não consegue estudar 10 horas por dia? Talvez ele vai estudar 3 horas por dia. E o resto do tempo, ele vai coordenar o povo. Tem encontros políticos que são importantes. Tem instituições que precisam de ajuda, que ele vai coordenar isso. Talvez ele vai arrecadar fundos para essas instituições. Yitzhak sabia quem era Esav. Mas Yitzhak sabia o poder da escolha que a pessoa tem, que Esav errou nas suas escolhas, e por isso se tornou Esav Arashá. Então a pergunta é, existe Yetzerá na barriga ou não existe? Então como que ele queria fazer idolatria? Ele tinha vontade, pessoal, de sacudir, de sair, de fazer coisas diferentes. Essas vontades podiam ser canalizadas para coisas certas. Igual David Amelech matou, porém matou pessoas que precisavam morrer. Igual que alguém que gosta muito, muito de dinheiro. Ele pode ser uma pessoa desonesta no business, pode ser uma pessoa não bem vista por aqueles que conhecem ele melhor porque não é honesto, ou essa pessoa pode ser uma pessoa que gosta tanto de dinheiro que ele vai angariar fundos para alguma instituição que ele ajuda. Pronto. A gente escolhe. O input inicial não é nosso. Aonde a gente vai chegar é 100%, não 90%. Nossa responsabilidade. É muito fácil sentar no divã. Hoje não existe mais divã. Na cadeira do psicólogo, falar é culpa dele, é culpa dela. Habibi, não existe culpa dele e dela. O input inicial é dele e dela, que chegaram na gente. Mas o que eu vou fazer com isso? That's the question. A gente escolhe. Ninguém veio para esse... Eu tenho um lema, pessoal, que eu acho que é óbvio. A Kadosh Baruch Hu deu uma neshama maravilhosa para cada um de nós. Maravilhosa. Que é um pedaço de Hashem, não é algo que ele produziu, um pedaço de Hashem está dentro da gente. Ninguém veio para o mundo, por consequência, para ser medíocre. Cada um veio para o mundo para ser o number one da Forbes. Não monetariamente. Da Forbes de cada um de nós. Isso mesmo. Ninguém veio para o mundo para ser medíocre. Ninguém veio para o mundo para ficar no Instagram vendo as novidades do vizinho. A gente veio, cada um de nós, para ser o cara, a mulher do mundo. É isso mesmo. O super-homem e a mulher maravilha. Se fossem, ou se são os exemplos adequados. Esse power que existe dentro de cada um de nós
vem com input de fábrica, da escola, da sinagoga, dos pais, da comunidade, financeiro, político, tudo junto. E esse input, só dessa forma, o power que existe dentro de cada um de nós pode ser externalizado. Só um link interessante. Acompanhe comigo. O Rambam, no seu livro Perusha Mishnayot, no seu comentário, melhor dizendo, no livro Comentário sobre as Mishnayot, ele fala algo muito famoso, se não é que fique agora, que é possível que um rei construa um palácio, um exemplo, um palácio gigante, maravilhoso, com dezenas de quartos, banheiro, chafariz, jacuzzi, tudo do bom e do melhor, para um dia, numa das paredes do palácio, um tzadik passar num dia muito calor e se aproveitar da sombra desse palácio. Mas para que a jacuzzi, para que... Tudo isso é a propósito de um tzadik. Por quê? Como assim por quê? Porque uma vez que a pessoa faz uma escolha certa, duas escolhas certas, e se transforma num tzadik 3, 10, 20, 200, o mundo inteiro, acho que é isso que o Rambam está falando para a gente, foi criado para essa pessoa, que não veio reclamar do input que ele recebeu. Ele entende que só com esse input ele pode atingir o potencial que a Hashem espera dele. Então, um palácio inteiro, diz o Rambam, pode ser construído. Para quê? Para uma vez, 2 minutos, meio minuto, a pessoa poder falar, ainda bem que tem uma sombrinha com ventinho aqui do Palácio do Rei. Mas por quê? Porque se a pessoa é tzadik, ele fez boas escolhas. O mundo inteiro, um palácio inteiro merece ser criado por uma pessoa assim. A Yeshiva de Mir, história judaica também é cultura, pessoal. Acompanhem comigo. Vou contar para vocês um fato muito curioso que aconteceu na história, nossa história, porque nosso povo, nossa história, nós somos parte da nossa história. A Yeshiva de Mir, na Lituânia, fugiu da pré-guerra, logo antes da Segunda Guerra eles conseguiram fugir, eles não sabiam para onde ir, acabaram indo para Xangai. Aonde eles ficaram em Xangai, pessoal? Escutem algo curioso. Havia uma sinagoga em Xangai, em 1927, a sinagoga foi fundada, chamada Bet Aharon. Por que Bet Aharon? Ela foi construída por um Yehudi chamado Salus Hardun. Salus Hardun, um Yehudi, nada conhecedor de Torá, um dia estava dormindo, depois de ter perdido o pai dele há alguns meses, e o pai dele aparece no sonho, o pai dele é Aharon, pai de Salus Hardun, chamado Aharon, aparece no sonho e fala, por favor, me constrói uma sinagoga no meu nome. Vai fazer muito bem para minha Neshama aqui em cima. Salus Hardun, que tanto gostava de seu pai Aharon, construiu uma sinagoga, meus queridos, que ninguém sabia por quê. 1927, com 252 cadeiras. Mas não na China, não no centro. Xangai, um lugar longe do centro. E construiu um salão embaixo da sinagoga gigante, vazio. Para que 252 cadeiras em 1927 longe do centro? Em Xangai, um lugar longínquo do centro. Para que um salão grande? Não sabia. Mas meu pai me pediu, eu vou fazer a escolha certa de construir algo magnífico. A Yeshiva de Mir chega décadas depois, antes da Segunda Guerra Mundial, muito pouco antes, na trave, fugindo da Segunda Guerra Mundial, obviamente, com 252 alunos. Coincidência. E aquele salão, que era para ser um salão de festa grande, e aquela cozinha grande, que era para ser um refeitório maravilhoso, virou o refeitório e o comedor, o dining room da Yeshiva. Com 252 lugares, foram os alunos que fugiram de Xangai, de Mir, na Lituânia, para Xangai, e posteriormente chegaram em Israel, que hoje estacionado está a Yeshiva de Mir, que é a maior Yeshiva do mundo, com 8.000 alunos. O nosso job é construir, fazer escolhas certas, fazer, crescer, ter filhos, ensinar alunos, ir daqui para frente, estudar, criar uma família maravilhosa. O que vai ser depois não é o nosso job. Salus Hardun não sabia o que ia fazer com aquilo.
Hashem falou, Habib, você fez a escolha certa. Agora é meu job. Hashem dizendo, alocar as pessoas ao seu cris. A Yeshiva de Mir somente sobreviveu porque um homem Yehudi, que nada sabia, sonhou com o pai, e o pai pediu, ele falou, tá bom, aqui mesmo onde eu estou vou construir, mas para quem? Não sei, eu falei a escolha certa. Para quem? É o job de Hashem, não é meu job. Para Yeshiva de Mir, décadas depois. Chachamim contam para a gente que a gente está no final dos dias. No question. Só Chachamim podem contar isso para a gente. E dizem grandes homens que têm um grasp na Torá inteira, oculta e não oculta, que as neshamot, as almas, as pessoas que vão nascer no fim dos dias, que são os nossos dias, escutem isso, são neshamot muito, muito, muito elevadas. Por quê? Porque existe uma regra que a Gemara traz para a gente, que para Mashiach chegar, todas as neshamot têm que ter passado no mundo. Então, se Mashiach tem que chegar quando Hashem está certo, e com a pessoa certa, obviamente, que a gente não sabe, não é da nossa conta, são contas de Hashem isso, mas, que está no fim dos dias, a gente sabe que é verdade, porque Ramim contou isso para a gente, por isso que a gente pode repetir, essas neshamot têm que vir para o mundo. São neshamot muito elevadas que nunca vieram, tem que vir, porque, mais uma vez, Mashiach só pode chegar depois que essas neshamot virem para o mundo, todas, inclusive essas neshamot gigantes. E quando a neshama é muito grande, meus queridos, o Yetzer Hara também tem que ser muito grande. Por quê? Porque se a gente pegar uma pedrinha com um carrinho de criança, esse carrinho de criança com uma pedrinha ele já não consegue passar, porque ele não é forte para passar a pedrinha. Agora, se a gente pega um trator com uma pedrinha, a pedrinha não é nenhum obstáculo para um trator. Essas neshamot grandes não são carrinhos de criança, são tratores. Tem que ter testes grandes para criar adversidades para esses tratores. Essas neshamot grandes são quem? Vocês, nós, hoje. E pessoal, por isso que a gente tem as adversidades que a gente tem no século XXI que ninguém nunca na vida trouxe. E teve. Internet, slangs, palavras feias, poder do Lashon Hara ser tão destrutivo, tão rápido, a falta de recato, o que o olho não pode ver, o teste que cada homem tem, o teste que cada mulher tem de se vestir bem para não ser um obstáculo para um homem. Nessa geração mais do que nunca. Ideias completamente distorcidas, valores completamente absurdos, a visão do Emet, da verdade, que é a visão da Torá, que é a única visão que é Emet mesmo. E eu estava pensando esse shiur quando estava fazendo ginástica, como já contei para vocês algumas vezes, eu paro, vou correr um pouco, faço minha ginástica, e justo era um dia que estava muito calor, eu comecei a suar, pingar, um percurso onde eu corro que eu nunca pingo. Não dá tempo de pingar nesse começo de percurso ainda. Eu justo estava pensando nisso quando estava correndo. Eu falei, uau, uma mensagem de Hashem aqui. A mensagem de Hashem que tem aqui é o seguinte, porque eu nunca sou nessa parte da corrida. O que está acontecendo aqui? É que a gente veio aqui para esse mundo, quando estava pensando sobre esse assunto, comecei a suar e pingar. Nós estamos nesse mundo para suar a camisa, pessoal. A verdade é que no século XXI, Hashem fala para a gente, chega de mimimi. Chega de mimimi. Habibi, você veio aqui para suar a camisa. E a gente gosta disso. A gente procura adrenalina, a gente procura a sua camisa. A gente escolhe transformar o Esav que tem dentro de cada um de nós em Esav Arashá ou Esav Atzadik. A gente escolhe também o Yaakov que tem dentro de cada um de nós virar Yaakov Atzadik ou virar Yaakov Arashá. Ambos tinham tendências, mas a tendência, a pergunta é, mas ele já está comprometido? A resposta é que não. A tendência que a gente nasceu com ela não compromete quem a gente vai ser. Do nosso jeito, eu posso ser um tzadik, não do jeito do vizinho, porque eu nasci de um jeito, ele nasceu do outro. Com o input que nós temos, a gente pode ser um tzadik. Depende das nossas escolhas. Ninguém era chá porque eu nasci assim, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu morei em tal lugar. Não existe isso. São frutos da nossa escolha. 100% a bola está conosco. Chega de mimimi. Algo power, pessoal. É uma responsabilidade, mas por outro lado, um poder. Pensem mais no poder do que na responsabilidade. É um poder isso. A gente pode virar um gigante. A gente vê
aqui no bairro, em Higienópolis, tem gente que escuta o Shir Baruch Hashem em lugares diferentes, em países diferentes, mas todo lugar do mundo Baruch Hashem tem isso. Fala onde eu moro. A gente vê pessoas que acordam antes do sol nascer, inúmeras, dezenas, acordam para estudar. Habib, você acorda às 5 da manhã, 4:30 da manhã para estudar a Torá? E o pior de tudo é que as pessoas saem felizes. Coitados, que estranho. O que aconteceu? A resposta é, pessoal, que a coisa mais gostosa que existe no mundo é ter um propósito, ter um porquê. Lama. Para quê? Lema. Onde eu quero chegar? Quem tem um propósito, pessoal, se a pessoa acordar cedo, sua camisa não incomoda ele. Perguntem para um jogador de futebol com uma bola, ele tem um propósito. Tira a bola do campo de futebol, já não tem mais propósito. E quando esse propósito, meus queridos, é algo que é infinito, algo ruhani espiritual, isso se transforma em show ao cubo. Quem tem um propósito na vida já vive feliz. Mas quando esse propósito é um propósito alinhado com a Kadosh Baruch Hu, é um propósito alinhado que não é algo financeiro somente. A pessoa precisa ter dinheiro para viver, mas o propósito da pessoa da vida não é algo financeiro, porque isso fica aqui. Não existe Pix depois de 120 anos de vida, por enquanto. Não existe Pix depois de 120, pessoal. Quando a pessoa vive com um propósito ruhani, algo espiritual, que é algo eterno, que transcende o finito, essa pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Porque ele escolheu ser isso. Ele escolheu. Quem escolhe com propósito, sua camisa não incomoda, é gostoso. Olhem Esav, pessoal, que no fim errou nas escolhas. E eu sempre compartilho com vocês aqui nesse estágio final do Shur, uma dúvida. A Torá conta pra gente que Esav, antes de fazer a escolha ruim de vender o conceito de ser o primogênito, trabalhar no Bet HaMikdash, para Yaakov, a Torá conta pra gente que ele chegou do campo Ayef, cansado. E o que a Torá está querendo contar pra gente? Eu sempre tive essa dúvida. Tá bom, e daí? É que ele está cansado. A Torá não conta pra gente que tênis que Yaakov usava, que boné que ele usava, Nike ou outra marca. Não conta pra gente, porque é irrelevante. Porque a Torá conta pra gente que Esav chegou cansado e logo depois ele vendeu o poder de trabalhar no Bet HaMikdash para Yaakov. Who cares? E estranho que comecei a olhar no Sefer Torah, nunca tinha percebido isso, que Yaakov, por sua vez, irmão de Esav, ele fugiu, foi para a casa de Lavan, e Lavan fez um contrato de business com ele, trocou o contrato, diz a Torá, mais de 100 vezes. E nem uma vez a gente encontra que Yaakov ficou cansado. Como assim? Esav estava cansado de voltar do campo de fazer uma caça, de um dia, 2 dias. E de repente, a Torá, mesmo o irmão dele, gêmeo, Yaakov, que teve que fugir do irmão dele, Esav, e trabalhar com Lavan num picareta, mudou, a gente não vê nenhuma vez Yaakov falando, estou cansado. A Torá não conta isso pra gente. Qual que é a diferença? O que quer dizer o cansado da Torá? Eu acho que a resposta da Torá, pessoal, é algo bárbaro pra gente. Alguém que não tem propósito na vida, ele fica cansado. Esav queria passar tempo, queria tomar cafezinho no barzinho 12 vezes por dia. Almoçava, esperando a hora de jantar, esperava de almoçar, e aí ia rodando o dia. Trabalhava para esperar as férias, esperava as férias para chegar o fim de semana prolongado, não curtia o que fazia, porque não tinha propósito. Quem não tem propósito na vida, essa pessoa se cansa rápido. É isso que a Torá vem falar para a gente, eu acho. Esav Ayef, cansado. Quem tem algo bem definido, pensa, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? No caso, Yaakov teve que fugir, teve que correr, teve que casar com esposas e levar as esposas, e o sogro veio atrás dele, e o sogro tentou mudar o contrato dele, mas nenhuma vez ele ficou cansado. Talvez não teve uma vida fácil, mas cansado. Ele sabia que ele tinha um propósito, ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia que ele estava mais perto do destino, e aquele destino é um destino maravilhoso. Por isso que a Torá conta que Esav estava cansado, não é que ele estava cansado, que ele precisava beber água. Esav estava cansado, ele vendeu la crème de la crème, o sonho de ser Kohen Gadol, por um prato de arroz com lentilhas de mjadra, pessoal. Por quê? Quem está cansado, está vazio, não cansado agora, o vazio, o que ele faz? Ele abre a geladeira 20 vezes por dia para comer, para preencher aquele vazio.
Quem não tem propósito na vida não tem escolhas, não pensa no que está fazendo. Essa pessoa fica vazia, precisa comer 40 vezes por dia. Quem gosta do que faz, trabalha se divertindo, porque o trabalho virá uma diversão para ele, porque eu gosto do que eu faço. E se esse gostar de verdade é por um propósito power, ruhani, espiritual, ajudar Yeshivot, terminar uma Gemara, criar uma família de Torá, ser uma pessoa, um homem melhor, uma mulher melhor, é outra vida, pessoal, porque essa pessoa ela é eterna, não é finita. David Melech Israel Chai Vekayam. Cadê ele? Cadê ele? Como ele é Chai Vekayam? Aonde ele está para ser chamado vivo para sempre? O legado dele, ele está aqui para sempre. Quando a gente faz escolhas boas, a gente muda a eternidade. Eu vou terminar com uma história que toda escolha boa surte frutos. E está nas nossas mãos, que é o show de hoje. Toda escolha boa surte frutos. Escutem só, a história verdadeira. Vou encurtar ela devido ao tempo, mas acompanhem comigo. Numa sinagoga que ia ser inaugurada em Brooklyn, Nova York, um jovem Sfaradi, não tão jovem, meia idade, que tinha um sonho de abrir uma sinagoga nova num bairro lá que precisava, lá numa parte de Brooklyn que ainda estava precisando naquela época, e ele começou a caprichar, foi pintar, decorar tudo, fez a sinagoga maravilhosa, com engenheiro, com tudo bonito, estava pronta para ser inaugurada em Purim. 4 dias antes, nevou muito, e começou a entrar, por causa da neve, umidade na sinagoga, e uma das paredes estragou, começou a fazer bolhas. Ele falou, olha, está tudo tão bonito, uma parede está com bolhas, como que eu vou resolver isso? Eu não consigo pintar de novo a parede inteira antes de Purim para a inauguração. Ele falou, olha, tive uma ideia, vou comprar um quadro, colocar um quadro lá, e aí vai cobrir a umidade. Foi numa loja, comprou um quadro, tecido bordado, com Magen David. Colocou lá, 3 dias antes de inaugurar a sinagoga, fechou a porta, saindo, já consertou a parede, quer dizer, não ficou mais visível. Ele sai, ele vê uma senhora de idade, e eu de andando, muito cansado, ele fala, onde a senhora está indo? Ele fala, para lá, eu estou indo procurar um pouco de comida, que eu estou numa situação muito difícil. Ele ficou com pena da mulher, ele abriu a sinagoga e falou para ela, senta um pouquinho aqui, descansa um pouquinho aqui, se eu trago um pouco de comida que eu talvez tenha aqui, uma água, para ajudar a senhora uns minutos. De repente, essa mulher começa a olhar para as paredes e olha para aquele quadro e fala, não pode ser. E ela começa a andar em volta do quadro, enquanto o homem foi pegar água, o dono da sinagoga foi pegar água, para a sinagoga que ainda não estava inaugurada. Ele vai andando em volta do quadro, olhando, ele fala para ela, olha, tá tudo bem com a senhora? Ela fala, talvez sim, talvez não. Ele fala, o quê? Ele falou, esse quadro aqui, da onde você tem ele? Aí ele falou, eu comprei ele, eu paguei por ele, tudo certinho. Ele falou, não, mas de onde você tem ele? Aí ele fala, eu comprei numa loja aqui, de antiguidades, para cobrir, na verdade, um buraco que eu tenho na parede aqui, contou para ela a história. Ela falou, tem algo bordado atrás desse quadro? Ele diz, nem olhei. Ele levanta o quadro, olha atrás e tem 2 letras, Resh Yud. Essa mulher começa a chorar. Ele fala para ela, o que aconteceu, minha senhora? Disse ela, meu nome é Ruhama Yunkelovitz. Resh Yud. Essas são as minhas iniciais. Ele fala, um minuto, eu vou tirar o quadro e devolver para a senhora. Ela falou, não quero. Eu morei na Hungria, a gente foi deportada para Auschwitz, eu consegui pular do trem, fugir. Antes de ser deportada, esse era meu último hobby. Eu fiz um quadro, um Magen David, ainda na Hungria. Eu sei como ele veio chegar nos Estados Unidos. O marido, aí esse dono da sinagoga ficou muito sentimental, falou, vou te devolver. Ele falou, não, deixa na parede, mas eu peço, por favor, faz uma tefilá na inauguração, Leilui Nishmat, em memória ao meu marido, que faleceu em Auschwitz. Diz ele, claro, a inauguração foi em Purim, ele pensou, fez um teilim, falou o nome do falecido, que a esposa daquela senhora tinha deixado, e aquela esposa estava morando agora, até a inauguração, com o consentimento da esposa do dono da sinagoga, aquela senhora, estava morando na casa daqueles que estavam inaugurando a sinagoga. Então essa senhora
estava lá alguns dias, estamos ajudando ela, e de repente na inauguração em Purim, essa senhora acabou não indo para a sinagoga, ela estava muito cansada, uma senhora de idade, o dono da sinagoga foi todo feliz para a sinagoga, e de repente tem muitas pessoas do bairro, tem um senhor lá um pouco estranho, mas todo mundo entrou na sinagoga, ficou lá, termina a reza, Purim, Megillah, todo mundo feliz, e tinha um senhor chorando lá atrás. O dono da sinagoga falou, Habibi, hoje é Purim, hoje é dia de rir, não é dia de chorar, hoje não é Tisha B'Av. E aí, esse senhor falou, eu não estou rindo de tristeza, eu estou rindo de emoção. Falou, olha, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu sempre rezo em outra sinagoga, justo hoje é Purim, o ônibus que eu pego demorou, eu ia perder a Megillah, então eu vim na sinagoga. Ele falou, muito bem-vindo, pode vir aqui mais vezes. Disse esse senhor, sentado de idade, para o dono da sinagoga, falou, olha, eu estou chorando porque olhando para esse quadro eu me lembro da minha esposa. O dono da sinagoga falou, o quê? Tua esposa? Que esposa? Aí ele falou, eu tinha uma esposa na Hungria que foi para Auschwitz e faleceu por lá. O dono da sinagoga olha para esse homem nos olhos, no fundo dos olhos, e fala para ele, qual é seu nome? Ele diz, meu nome? Zelig Yunkelovitz. Por quê? O dono da sinagoga desmaia. Zelig Yunkelovitz? Será que ele era esposo da Ruhama Yunkelovitz? Essa mulher que estava em casa. Terminou Purim, todo mundo foi embora. O dono da sinagoga fala para a esposa dele, vamos trazer aquela senhora aqui, contar para ela o que está acontecendo, devagar, para ele o que está acontecendo, e a gente tem uma mitzvah aqui de Shavat Avedah, de devolver um marido para uma esposa, via um quadro. Foi uma escolha de fazer um quadro, é o que eu posso deixar para o mundo. Foi um quadro que reuniu, décadas depois, Ruhama Yunkelovitz e Zelig Yunkelovitz. Uma mulher que passando por lá, se sentiu mal, o dono da sinagoga aceitou ela, o marido que perdeu o ônibus e teve que já justo naquele Purim, naquela sinagoga. Pessoal, quando nós fazemos escolhas boas, o resto está nas mãos de Hashem. E todo mundo tem o poder de ser Yaakov Atzadik, todo mundo, ou Esav Arashá. O input inicial não é nosso. A escolha do que será amanhã, ela é 100% nossa. Isso que o Passuco fala para a gente, que a gente termina, Et tzara ile Yaakov. É um momento de dificuldade para Yaakov. Yaakov somos todos nós que a gente tem dificuldades na vida. Porém, diz o Baal Shem Tov, ele leu o Passuco assim, o mimenu ivashea. O que quer dizer o mimenu ivashea? A pessoa vai ser salva desse momento de sofrimento. Diz o Baal Shem Tov, não. Via esse momento, via esse sofrimento que vai vir a salvação da pessoa. Não é que a pessoa tem dificuldades, o mimenu ivashea, que ele vai ser salvo depois. Não, está errado, diz o Baal Shem Tov. A pessoa tem dificuldades, etzara ile Yaakov, o mimena dessas dificuldades que vai sair à luz. Desse input inicial que sai à luz, quando a gente fizer aquelas escolhas maravilhosas que a gente sabe muito bem fazer. Semana espetacular para cada um de nós. Tzadikim.